tabela periódica ocorreu no século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidas até então. A gente viu tudo como surgiu o átomo lá desde o Demócrito, né? E veio para Dalton, Johnson, Rutherford, Bohr, né? No início do século XIX, os químicos que possuíam conhecimento sobre diversas características, a densidade, massa atômica, a reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição do estado físico. Esses conhecimentos serviram de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Mais uma vez, estudando John Dalton, né, lá no século, como tudo começou, listou os elementos em ordem crescente da massa atômica, as propriedades e os compostos. Os compostos, a água, amônia, o óxido de carbono, o ácido carbônico, né? Então ele fez a representação. Aqui nós estamos só relembrando o que nós estudamos na aula passada. Ele fez a representação dos átomos simples. Alexandre Emile Beguier, 1862, dispôs de elementos em ordem crescente da massa atômica em espiral em volta de um cilindro. O parafuso, né, ele colocou, depois de ter estudado os elementos químicos em ordem decrescente, gente, que é ordem decrescente, do menor para o maior, né, em forma de espiral. Nessa época, ficou conhecido o parafuso de telúrico. Veio aí o outro cientista, né, o Dmitry Ivanovich Mendeleev, né? Esse aí que foi o precursor da tabela periódica em 1869. Dispôs os elementos em ordem crescente em uma mesma coluna, grupos ou famílias, que são as colunas, elementos com prioridades semelhantes, os períodos, as linhas e as ordens de massa atômica. O Henri Moseley, em 1913, propôs uma modificação na tabela periódica, onde os elementos são distribuídos em ordem crescente do número atômico. Esse aqui é o modelo da tabela periódica antiga, né? Que para chegar na atual, que nós vamos ver mais adiante. A tabela é o resultado da necessidade que os químicos tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo possível de informações sobre sobre eles, para facilitar a consulta quando necessário. Hoje em dia, o que os químicos precisam? Eles precisam saber quais são os elementos que vai fazer a substância. Então foi todo esse cuidado que teve, que veio vários cientistas que estudaram, vamos organizar. Gente, no decorrer da pesquisa, o que eu pude perceber, né? Que teve ainda outros cientistas que queriam saber qual eram os compostos que existiam para dar cada seu número atômico, sua massa. Teve cientistas que chegaram até a vir a óbito, porque o que eles faziam, né?
eles faziam? Eles começavam a misturar as substâncias, né? E teve um que morreu por envenenamento. Então foi todo o cuidado que eles tiveram para que hoje, né, se montasse a tabela periódica. Nós temos os períodos, né? Nós vamos falar sobre os períodos. Como Mendeleev falou, né? Ele organizou em grupos ou famílias, são identificados de número de 1 a 18, né? Nós temos aqui famílias ou grupos, famílias ou grupos, né? Os grupos podem ser, tirando o hidrogênio, nós vamos ter o lítio, nós vamos ter o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o célcio e o frâncio. Então, as famílias ou grupos, tá? Ele vai se dividir. Eles foram divididos, a tabela foi dessa forma que Mendeleev formou. Aqui nós temos, né? Aqui a representação de cada massa atômica. Nós temos o número do elemento, que vai ser o quê? O nome do elemento, que vai ser o quê? O carbono. O número atômico, se ele disse que os números vão de 1 a 18 por famílias e grupos. Aqui o número nós vamos ter número atômico, o símbolo, que é o C. Gente, a tabela periódica, todos os símbolos da tabela periódica, eles vão estar com letra maiúscula, tá? Todos os nomes, o símbolo vai estar com letra maiúscula. O 12 vai ser a massa atômica. Nós vamos ver também os períodos, né? Os períodos vão de 1 até o 7º período, tá? A classificação da tabela atual. Gente, essa é a tabela atual que serve, né? Que muitas das vezes, até vocês alunos, quando compram o caderno de vocês, já vem a tabela periódica no caderno. Então, muitas das vezes, não sabe por que tem aquilo ali. Isso são os elementos químicos que tem no nosso cotidiano, né? É os elementos que tá no nosso cotidiano. Muitas das vezes a gente não sabe o significado do plástico, da cadeira, da mesa dentro da sala de aula, o que a gente está se alimentando, quais são os compostos, quais são, né, o elemento que está naquele produto ali que a gente está nos alimentando, né? Também no grupo 1 ou família, nós temos os metais alcalinos, que fica no grupo 1, né? Tirando o hidrogênio, nós temos o lítio, como agora acabei de falar, que vai fazer o grupo dos metais alcalinos. Nós temos no grupo 2 os metais alcalinos e terrosos. Do número 3 ao 12, nós temos os metais de transição. Já